CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos companheiros aqui presentes. Bom dia a todos que nos acompanham de casa. Estamos iniciando a nossa reunião, sábado, 10 horas. Teremos outra hoje à tarde, às 17 horas. Nesse horário, nós temos funcionando simultaneamente a obra social Antônio de Aquino, que funciona lá atrás, ao qual nós pedimos sempre a ajuda de todos, né, nos mantimentos, para a cesta básica, o que puder colaborar, sempre muito bem-vindo. Lembrando que domingo que vem, dia 12, não é amanhã não, no outro domingo, dia 12, teremos o Encontro de Jesus aqui, de 8h30 a meio-dia. Vale muito a pena a gente vir estudar uma manhã de domingo, estudar a vida de Jesus. É imperdível, todos deverão estar presentes, vai ser muito bom, todos nós juntos. Quarta-feira nós temos as nossas reuniões públicas funcionando junto com o trabalho da cura, que nós sempre pedimos a quem precisar de um atendimento, que fique no seu lugar, onde estiver sentado, que no final da reunião um médium da casa irá conversar e ver da necessidade da pessoa receber o passe de cura. Nós estamos lembrando também que hoje vão correr aquelas 2 rifas que estão sendo passadas lá na livraria, a rifa das toalhas e do porta-livro. A rifa vai correr hoje, então hoje é o último dia. Ainda temos algumas bolsinhas de Natal, quem puder colaborar, ficar com uma bolsinha para presentear a uma criança, né, filho de um assistido nosso da casa, vai ser muito bom. Muitas vezes é o único presente que eles recebem no Natal, é a bolsinha que a casa oferece. Então a gente sempre pede a colaboração de todos. Hoje nós teremos para falar conosco, o assunto é finados, é o nosso companheiro Guilherme Kremer que vai nos falar, e durante o passe, o nosso Léo vai nos falar do Evangelho, que nós vamos ler agora a página inicial. Vou ler um pedacinho. Capítulo 18, muitos chamados, poucos escolhidos. O item 16, reconhece-se o cristão pelas suas obras. É uma mensagem do Espírito Simeão, que todos em casa devem ler, porque é uma mensagem lindíssima. Eu vou ler só um pedacinho. Ele diz assim: aqueles que me dizem Senhor, Senhor, nem todos entrarão no reino dos céus, mas apenas o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Escutai essas palavras do Mestre, todos vós que repelis a doutrina espírita, como se fosse obra do demônio. Abri os vossos ouvidos, pois chegou o momento de ouvir. E o momento de ouvir, para nós, é esse agora. Vamos fazer a nossa prece, vamos elevar o nosso pensamento. Querido Mestre Jesus, estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, em nome do nosso querido amigo altivo, em nome do Espírito querido Antônio de Aquino, patrono da nossa obra social, em nome de todos esses espíritos amorosos que trabalham aqui na nosso CEAP, na nossa casa de amor, trabalham incansavelmente, nos dando coragem, fortalecendo os nossos melhores pensamentos, os nossos melhores sentimentos. E nós te pedimos, Jesus, que nos abençoe na manhã de hoje, abençoe os companheiros que vão nos dirigir a palavra, para que possamos tirar muito proveito do estudo dessa manhã. É em Teu nome, Jesus, em nome desses espíritos queridos e em nome de Deus, nosso Pai, que pedimos permissão para iniciarmos a reunião da manhã de hoje. Graças a Deus. Eu vou passar a palavra direto ao nosso companheiro Guilherme. Que Deus o abençoe. Obrigado. Amigas e amigos, muito bom dia. Muita paz e muita alegria sempre pela oportunidade que nos é renovada mais uma vez de nos encontrarmos nesta casa, uma casa de Jesus, e por essa razão
aqui, como bem sabemos, através do seu convite, que encontramos lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, somos sempre aliviados das nossas preocupações excessivas, das nossas murmurações, retirarmos os nossos sobrepesos que acumulamos durante a semana. Como também aqui renovamos um pouco, e com certeza, às vezes, bastante intensamente, o nosso amor interior, né? Principalmente nos dias que correm. Vivemos aqueles momentos que, na Bíblia, eles são, tanto no Novo quanto no Velho Testamento, referenciados como momentos do juízo. O juízo é aquele momento de separação entre os que são salvos e os que não são. São pensamentos religiosos bastante antigos, tanto no Velho como no Novo Testamento. A doutrina, dentro do arcabouço de Kardec, considera esse um momento de transição planetária, o que é uma explicação muito mais clara e com bom senso daqueles pensamentos antigos. Esses pensamentos eles foram expostos naqueles livros mais complexos, tanto do Velho quanto do Novo Testamento, que são conhecidos como Apocalipse. Apocalipse é revelação, e nós encontramos Apocalipse no Velho Testamento, Apocalipse de Daniel, um profeta, que viveu aí por volta do ano 500 a.C., e o Apocalipse de João. Tanto que no Apocalipse de João existem até referências que marcam esses momentos, né? E no Apocalipse de João, lá está escrito de forma clara, não é nem simbólica, que o rio Eufrates secará nesse período. E o rio Eufrates está secando, literalmente. Como tratava de assunto que iria se transcorrer muitos séculos depois, esses textos carregam em si um simbolismo muito grande. Basta você ler o Apocalipse, ou mesmo de Daniel, ou o de João, que vamos ver ali metáforas, simbolismos. É uma leitura bastante difícil. Normalmente ninguém estuda Apocalipse. Poucos se aventuram nesses textos, porque falavam de acontecimentos que iriam ocorrer muito tempo depois. E o próprio mestre também falou sobre o seu Apocalipse. Ele tem um texto chamado Sermão Profético, quando ele fala do Apocalipse. Quer dizer, os momentos da transição planetária, momentos que nós estamos vivendo. E vamos só comentar que nesse de Jesus, ele o trouxe na terça-feira da semana da Páscoa, quando ele seria crucificado na sexta-feira. Essa terça-feira foi um dia bastante intenso, muito longo, difícil, talvez o mais longo dos dias, tomando aí como simbolismo aquele famoso dia D do desembarque aliado na Normandia. Esse foi um dia dos mais longos de Jesus. Ele iniciou chegando bem cedo em Jerusalém. Aliás, ele entrara para a festa no domingo de Ramos, né? E ele resolveu adotar uma prática durante essa festividade. Ele ficaria em Betânia, uma cidade pequena que distava cerca de 1h30 de caminhada de Jerusalém. Então, ele ficava durante o dia em Jerusalém e, ao final da tarde, retornava para Betânia, dormia, retornava no dia seguinte cedo para Jerusalém. E ele chegou cedo nessa terça-feira, já encontrou lá um grande número de sacerdotes que o esperavam na porta dos muros do templo de Jerusalém, por uma razão muito simples. Na segunda, as vozes dos céus haviam se manifestado dentro do templo de Jerusalém. Isso trouxe uma
repercussão muito grande, o que iria criar uma série de problemas para aquele plano macabro que estava em andamento, que se referia à morte, sentença de morte de Jesus. Isso criaria uma série de problemas. Sabemos que Jerusalém recebia um grande número de peregrinos vindos de todas as regiões do Mediterrâneo, peregrinos da própria Palestina, então ficava muito cheio, mais de 50 mil pessoas acorriam para Jerusalém, com línguas diferentes, roupas diferentes, e não se falava em outra coisa, porque na segunda-feira as vozes do céu se manifestaram, a exemplo do que acontecera, por exemplo, quando Jesus foi batizado por João, as vozes do céu se manifestaram. Posteriormente, na famosa transfiguração do Monte Tabor, as vozes do céu se manifestaram, mas sempre em um ambiente muito restrito. Essa segunda-feira acontecera durante umas atividades dentro do Templo de Jerusalém, quer dizer, algo bastante impressionante. E quando ele chegou, já tinha um grupo de sacerdotes que estavam esperando para, de certa maneira, inquiri-lo qual era a sua autoridade para que aquilo assim acontecesse. E ele, não vamos nos ater aqui a esse ponto, mas ele acabou se desvencilhando desse sacerdote e iniciou essa terça-feira, uma terça-feira, como lhes falei, bastante pesada. Ao final do dia, já ao pôr do sol, ele resolveu retornar para Betânia. Chamou os seus apóstolos, estava a caminho para a saída do portão do templo, passaram pelaquela região, ficaram, de certa maneira, se reunindo ali, numa escada que dava acesso a uma sala que é bastante importante, que era a sala das ofertas, do gasofilácio, onde as pessoas colocavam ali suas ofertas. E eles observaram isso na saída, né? Uma viúva, numa passagem que conhecemos bem, aquela passagem da viúva pobre que colocou um lepton judaico. Lepton era uma moedinha judaica que não valia nada. E ela colocou aquela moedinha e os apóstolos de Jesus ficaram, de certa maneira, menosprezando aquela oferta. Estavam acostumados com aquelas ofertas generosas, porque o gasofilácio tinha uma espécie de uma trombeta de cobre. Então, se você botasse muita moeda, faria um barulho muito grande. Aí todo mundo ficava olhando, né, para a pessoa. É uma oferta generosa. Agora, aquela viúva colocou aquele lepton, não fez nem barulho, né? E aí os apóstolos ficaram, de certa maneira, zombando, ou não zombando, menosprezando, e Jesus então traz aquela lição que conhecemos bem, como é dimensionado o esforço que fazemos. Porque aquela mulher, aquela senhora, aquela viúva, estava dando aquilo que iria lhe faltar. Enquanto todos os outros, com ofertas generosas, estavam dando daquilo que lhes sobrava, o que é bastante diferente. Daí ele saiu, passou pelo portão do templo, depois pelo portão de Jerusalém, Jerusalém também cercada por muros, 8 portões, e começou a subir o Monte das Oliveiras, em direção a Betânia. E ao chegar ao topo, ele já estava cansado, deu uma parada, sentou-se, os apóstolos sentaram-se meio dispersos, 4 deles se aproximaram de Jesus, e ele começou então a anunciar esse sermão profético, colocando as dificuldades que nós temos vivido. Ele mesmo afirmou: olha, quando isso vai acontecer, nem eu mesmo sei quando isso vai acontecer. Mas se ele entrar hoje no YouTube, tem data para tudo quanto é lado, né? Mas isso é a afirmativa de Jesus. E ele colocou que nesses momentos de transição, e toda transição é muito turbulenta,
a iniquidade vai crescer. A iniquidade cresce. Bem, estamos vendo aí, né? E quando a iniquidade cresce, o que acontece? O nosso amor esfria. Porque as pessoas começam a ver a coisa toda ruim ao seu lado. Então, para que eu vou ser o Dom Quixote? Então, o risco de você ter um amor que esfria, nesses momentos, é muito grande. Muito grande. Gosto muito dessa visão do amor que esfria, porque teve um grande escritor italiano que escreveu a Divina Comédia, Dante Alighieri, por volta aí do século XIV. Ele foi no mundo espiritual. Essa é a história da Divina Comédia. Essa Divina Comédia não é um livro para a gente ficar rindo, né? Porque comédia, naquela época, tinha uma conotação diferente de comédia que nós temos hoje. Comédia você ouve ou lê para ficar sorrindo, né? Comédia, naquela época, era uma história com um final feliz. E assim foi. E quando ele chegou na região espiritual desequilibrada, ele se apercebeu que havia, evidentemente, um líder sentado num trono, se considerava o rei. Lá estava ele sentado. E o que surpreendeu a Dante Alighieri? Que o trono dessa criatura era de gelo. Ficamos imaginando que seria um trono cheio de fogo, né? Que se houvesse fogo para tudo quanto é lado do inferno. Né? Não, é um trono de gelo. Porque essa criatura não tem energia de amor quase nenhuma. E nós sabemos que quando a criatura se esfria o seu coração, ela se torna dura como gelo, machuca, o gelo queima, é frio com relação à situação das pessoas. Então, isso é um risco. E, por essa razão, quando nós temos a oportunidade de estarmos numa casa como essa, o nosso amor, essa casa faz com que o nosso amor não esfrie diante de todas essas situações que experimentamos. Tendo a certeza de que, quando aqui estamos, os Espíritos do Senhor nos conhecem bem. Todas as nossas dificuldades, porque, na verdade, nós sentimos hoje o que fizemos no passado, mas não sabemos bem as causas, mas os Espíritos do Senhor sabem, né? Como João falava de Jesus, Jesus não precisava que ninguém testificasse sobre os homens, porque ele conhecia bem o que havia dentro dos homens. Foi assim com a mulher adúltera, com a mulher samaritana no poço de Jacó. Quando ele conversava com ela, falou: vai chamar seu marido. Aí a moça, a mulher samaritana, respondeu: eu não tenho marido. E foi só isso. E aí o mestre falou: não, você falou bem, você não tem marido, mas o homem com que você vive, realmente você não é casada com ele. Mas você já teve 5 maridos. Aí a moça ficou surpreendida. Você é um profeta, ele sabe tudo. Quando Jesus foi passando em Cafarnaum, em frente à coletoria de impostos, que todo mundo fugia, e viu o coletor-chefe sentado, todo mundo pensou que ninguém se aproximava da coletoria de impostos. Ele era a distância, né? Aí ele se aproxima e vai atrás desse coletor-chefe. Todo mundo fica surpreendido. Aí ele chega para ele: segue-me. Aí Levi se levantou e seguiu a Jesus. É a adesão mais rápida do Evangelho. Então ele sabia o que havia dentro. Todo mundo tinha medo daquele homem. Raiva, ódio, porque ele cobrava imposto. Mas Jesus foi lá, ele sempre extraía o melhor. E quando nós estamos aqui, certamente os Espíritos estão tentando extrair sempre de cada um de nós o melhor. O século, dando sequência, eu quero dar uma visão um pouco assim, sobre o tema. Queríamos falar um pouco
até olhando assim uma visão mais antiga com relação ao tema, porque essa data é uma data bastante antiga, o Dia dos Mortos, ele é referenciado os mortos, tradição católica que vem aí desde o século XI. Então vamos um pouco para trás. Sabemos que no século XVII, XVII, XVIII, teve início o racionalismo. O racionalismo privilegiava a razão, tanto que começou aí uma luta, né, entre razão e fé. Tanto, no final do século XVIII, foi entronizada na Revolução Francesa a deusa razão dentro da Catedral de Notre-Dame, para vocês verem as lutas que aconteciam. O século XIX, ele teve início, por causa dessa forma de pensamento, com um Deus que não era necessário. Isso é muito marcante numa passagem do maior físico francês, Pierre-Simon Laplace, que esteve com Napoleão. Ele queria ser marquês e apresentou o livro para o Napoleão, que ele escrevera, Os Corpos Celestes. Imagina, Napoleão pegou daquele livro, o que queria fazer com aquilo, né? Aí, então, deu uma olhada assim na introdução, rapidamente, e não notou, já que ele estava falando de corpos celestes, da presença de Deus. Aí questionou a Laplace. Eu não estou vendo aqui nenhuma palavra, nenhuma referência a Deus. E aí ficou a resposta de Laplace, que marca bem o início do século XIX. Eu não tive necessidade dessa hipótese. Então, o século XIX inicia-se com Deus não necessário. E se encerra com Deus morto. São os filósofos que advogavam, traziam uma visão de um Deus morto, como Nietzsche. Evidentemente que essa onda, né, que surgiu no século XIX, ela ia desabar no século XX, com o sofrimento que a humanidade passou. Em 1910 foi lançado o Titanic. Era um navio que nem Deus afundava. Esse é o espírito, né? Nem Deus afundava. Na primeira viagem, coitados, foram a pique. Então, todas as previsões que se faziam ao início do século XX, mais com a Primeira Grande Guerra, enfim, aquele sofrimento atroz que ocorreu, é que Deus realmente ficaria esquecido. Entretanto, todos os indicadores ao final do século XX, ainda indicadores sociais, né, realmente a presença de Deus continua firme. Quer dizer, aquelas previsões que haviam sido feitas ao início do século XX, elas acabaram não se confirmando. E alguns cientistas, neurocientistas, começaram a levantar uma hipótese: se Deus, por causa de tanto sofrimento, você continua a acreditar em Deus, será que Deus não é uma criação do cérebro? E eles se pautaram numa descoberta que ocorreu em 1856, que foi o homem de Neandertal. Em 1857 foi lançado o Livro dos Espíritos, né? Em 1856, lá no Vale do Rio Neander, na Alemanha, foram encontrados o homem de Neandertal. Nós somos primos do homem de Neandertal. O homem de Neandertal, ele desapareceu, ninguém sabe por quê, por volta aí dos 26 mil anos atrás. Quem prevaleceu foram o Homo sapiens. Mas ninguém sabe. Mas o que surpreendeu esses arqueólogos é que na pesquisa desse homem de Neandertal, quando ele começa a ter até uma caixa craniana, mesmo tamanho da nossa, até um pouquinho maior, tinha mais ou menos 1,5 metros, eles começaram a identificar cerimônias e rituais de sepultamento.
E aí veio, ao final do século XX, veio essa dedução desses cientistas. Se você tem um cérebro igual ao nosso e tem rituais de sepultamento, sabe que Deus não é uma criação do cérebro? E aí surgiram neurocientistas, que não vamos nos perder muito nisso, mas como Andrew Newberg, começaram a pesquisar o cérebro. Então pediam, por exemplo, que monges católicos, monges budistas entrassem em oração, e aí eles ficavam mapeando o cérebro, até identificavam que algumas regiões do cérebro, quando você entra num êxtase, elas diminuem a intensidade, enquanto que outras aumentam. E é sempre a mesma região, não pode variar as religiões, mas as regiões são as mesmas. Quer dizer, você pode ser um monge budista, um espírita, um monge católico, ali estarão as mesmas regiões ativadas. Tanto que um outro cientista se aproveitou disso e falou, então quando a criatura tem um êxtase espiritual, algumas regiões do cérebro são ativadas, então eles resolveram ativar essas regiões artificialmente, para que a criatura pudesse ter um encontro com Deus. Então, é um americano que mora, ainda vive, eu acho, lá na Universidade de Sunbury, no Canadá. Ele fez o capacete de Deus. Então, é um laboratório, tem um capacete de motocicleta com uns eletrodos. Ele começa a ativar essas regiões. Ativando essas regiões, a criatura teria, então, um encontro com Deus. E, evidentemente que esses avanços são importantes, mas eles são incompletos, tanto que Andrew Newberg reconheceu, ele não reconhece a existência de Deus, mas entende que o cérebro foi conformado para que nós possamos ter uma experiência com Deus. É interessante que, vejam, cerimônias e rituais de sepultamento vindo do homem de Neandertal, que deixou de existir há 20 mil anos atrás. Evidentemente que o conhecimento, o surgimento, a realidade da vida é a morte. E na ignorância do homem, ele começou a criar uma série de mitos. O que é um mito? Mito é uma historinha que procura explicar por que a vida é assim, por que existe a morte. Aí cria-se um mito, uma historinha, isso é um mito, para explicar a morte. Evidentemente, considerando aí a nossa tradição judaico-cristã, ela tem uma sua essência e uma influência muito grande de duas grandes civilizações, a civilização egípcia e a civilização grega. Na civilização egípcia, evidentemente, se existiam rituais de sepultamento muito pomposos, eles tinham, evidentemente, uma mitologia muito rica, eles tinham até o livro dos mortos. O livro dos mortos, antigamente, eles eram desenhados, né, nas tumbas. Depois eles até passaram para livro, mas era um livro muito caro, só criaturas muito ricas teriam acesso a essa experiência do que acontece com a morte. E sabemos que na mitologia egípcia, né, e baseados até nesse livro dos mortos, começaram a surgir, né, a mumificação, porque eles entendiam que essa criatura ia retornar, então precisava ter o corpo conservado, e começaram a criar, né, túmulos enormes, que são as pirâmides, colocando lá tudo aquilo que, por exemplo, esse homem rico, porque o pobre não tinha vez, não ia ter essa mumificação, gostava muito, e aí ele voltaria a viver. Encontraram até na pirâmide, perto de Quéops, do faraó Quéops, uma barca com quase 40 metros. Uma barca de 40 metros. E, evidentemente, em toda essa mitologia,
você vai sempre extraindo um simbolismo da realidade. Porque, por exemplo, no livro dos mortos, ele coloca que quando a criatura desencarna, ela vai passar pela sala da justiça. E o que é a sala da justiça? Sala da justiça, você vai ser avaliado daquilo que você fez enquanto vivia. É como se fosse um interrogatório negativo, dos 10 mandamentos. Então, tinham lá 42 juízes e perguntavam, você não matou? Não, não matei. E aí eles iam o quê? Pesando o seu coração. Era uma avaliação de peso. Né? Se você não tinha feito coisas boas, seu coração estava leve e você seguia. Né? Mas se o seu coração estivesse pesado, você ia para a região de sofrimento. Evidentemente que nessa mitologia começaram a surgir as regiões de sofrimento. Os gregos, por exemplo, eles tinham o Hades, que é para onde a criatura iria. Né? Era interessante que os gregos colocavam até uma moedinha na boca do morto, porque para chegar a essa região tinha um barqueiro chamado Caronte, e você tinha que pagar ele. Então, normalmente, né, quando a criatura desencarnava, eles botavam, né, uma moedinha para que a criatura seguisse. É interessante até que na mitologia grega, eles definiram por que surgiu a morte. É mais ou menos como a mitologia cristã, ou judaico-cristã, aquilo que nós encontramos na Bíblia. Por que surgiu a morte? Quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso. E como é que surgiu a morte para a mitologia grega? Zeus estava começou a criar tudo, pediu a Prometeu que criasse os animais e os homens. Ele criou os animais primeiro. E aí depois criou o homem, aí ficou com pena dos homens, porque ele achou que os homens não iam ter chance com os animais. Realmente, né, os animais são... Qual é a tua chance contra o leão, contra o tigre, né? E aí ele resolveu proporcionar ao homem o quê? O fogo. Para justamente poder se depender dos animais. E aí Zeus ficou realmente muito chateado com Prometeu, o exilou, criou a mulher. Veja, uma mitologia parecida com aquilo que nós encontramos na Bíblia. Criou a mulher e deu-lhe uma caixa. Essa primeira mulher recebeu o nome de Pandora. E ela recebeu uma caixa de Zeus. Olha, nunca abra essa caixa. Para uma mulher, nunca abra essa caixa. É difícil, né? E aí ela foi viver com o irmão de Prometeu. Prometeu foi exilado para um castigo eterno. Então, surgiu assim a primeira mulher. Mas como é que surgiu a morte? Por causa da curiosidade de Pandora. Ela via aquela caixa, né? Ficava sempre querendo abri-la. E quando abriu, você já deve ter ouvido abriu a caixa de Pandora, né? As maldades. Quando ela abriu, começaram a sair todas as maldades, inclusive o quê? A morte. E aí, ela ficou tão desesperada, porque só via coisa ruim saindo, ela fechou. E uma coisa ruim não saiu. Foi você conhecer aquilo que vai te acontecer. Porque com isso, ela proporciona à humanidade o que? A esperança. Como você não sabe o que vai acontecer, você sempre espera que lhe aconteça o melhor. Imagine se você conhecesse aquilo que você vai vivenciar. Seria um mal horrível, né? E assim nós temos a esperança. Mas vocês vejam que
as mitologias são basicamente a mesma. Para os gregos, você tinha então, como eu falei lá, o Hades, e eram regiões que não se interconectavam. Os mortos ficavam para lá e os vivos para cá. Não havia uma interconexão, uma ligação. Eram regiões distintas. A noção da imortalidade da alma surgiu aí por volta do ano 400 a.C., com Sócrates, Platão, e é o mesmo período que também surge essa noção da imortalidade da alma para os judeus, que também tinham um local específico para onde iam os mortos. Era o Sheol. Tinha o Hades grego, para os judeus, que tinham também uma mitologia muito parecida com a grega, surgimento da morte. Eles tinham o Sheol. Os gregos têm o Hades, nós chamamos o Sheol. Mas surgiu, então, a noção da imortalidade da alma, por volta aí do ano 400, até no âmbito do próprio judaísmo. E aí começa a se ter alguma noção mais fora da mitologia e indo mais para o quê? Para a realidade. Principalmente através de filósofos como Sócrates, Platão, né? Chega de mitologia, né? De inventar história para você procurar explicar por que a vida é assim. E foi um período rico, tanto que os fariseus, conhecemos bem, eles entendiam e aceitavam até a reencarnação. Os fariseus, que foi uma seita criada aí por volta do ano 150 a.C., ela desapareceu no ano 70, são quase 200 anos. E Jesus viveu nesse período. Por isso que nós lemos no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec fala lá, reencarnação e ressurreição, porque os fariseus, eles tinham, claro que não era uma noção rica, eles era uma noção ainda primária de reencarnação, mas eles conheciam reencarnação, mas eles davam o nome de ressurreição. Foi só nesse espaço de tempo, 150 a.C. até 70 depois de Cristo, e aqui estava Jesus. E veio a noção de reencarnação. O mestre até complementou, porque, por exemplo, os fariseus, e essa referência de que os fariseus eles tinham esse entendimento, veio de um escritor romano, judeu romano, chamado Flávio Joséfo. Ele nasceu no ano 37, quer dizer, uns 4 anos depois que Jesus foi crucificado. Ele escreveu 4 livros. Em um desses livros ele faz referência a Jesus. Então é a única referência, ele estava muito ligado aos romanos, por isso que até no judaísmo ele é visto até como um traidor, né? É a única referência fora do Novo Testamento acerca de Jesus. Existe mais uma, mas a mais importante é de Flávio Joséfo. Porque também você não ter nenhuma referência, a não ser no Novo Testamento, acerca de Jesus, quer dizer, fora da literatura, não ter nenhuma referência, é muito ruim. É muito ruim. Alguém que não tinha ligação com ele tinha que fazer alguma referência. E esse Flávio Joséfo, ele fez essa referência. E ele era um sacerdote, ele foi um fariseu. E ali ele registrou que os fariseus também tinham essa ideia de reencarnação. Foi por isso que Allan Kardec, no Evangelho, ele faz essa reflexão de ressurreição e reencarnação. Claro, como lhes falei, nada muito claro. Por exemplo, eles não tinham a visão de provação. Eles só tinham a ideia de expiação. Por exemplo, quando Jesus passou na piscina de Siloé, ele viu cegos. Então, numa situação como essa, você tem ali alguém que está um espírito impuro. Na verdade, está um espírito impuro.
que está cometendo, está reparando aquilo que ele fez. Isso é expiação. Expiação, decreto-lei, né? Você errou, você tem que pagar. Jesus falou, vocês vão pagar até o último centil. Mas eles não tinham ideia de provação, que é um conceito diferente. Provação, você está sendo testado no desenvolvimento de algum dom interior, os dons de Deus. Então, quando ele passou, eles viram aquele homem cego, aí os apóstolos, você está no Evangelho, gente. Quem errou para que esse homem, o erro, né? Quem errou? Porque ele tinha uma noção incompleta, né, de que os filhos pagavam pelos erros dos pais. Aí a dívida é impagável, né? Você tem que pagar a sua e a dos pais, você não vai conseguir pagar nunca. E aí Jesus falou, não, ninguém errou. Não havia erro. Mas ele nasceu assim para que as obras de Deus nele se manifestem. Ele estava em provação. E na sequência, sabemos que Jesus foi crucificado, ele apareceu vivo, a noção de imortalidade da alma, no acesso ao mundo material. Jesus estava convivendo, conviveu quase 40 dias com os seus apóstolos, até a festa de Pentecostes, depois de ascender aos céus. E a noção de que a imortalidade da alma era verdadeira foi trazida pela ressurreição, o que foi importante, ou fundamental. Imaginem se você não tivesse a certeza da imortalidade da alma, quem queria enfrentar o circo romano? Quem queria se sacrificar se tudo acaba? Se alguém não acreditasse que a vida continua na imortalidade da alma, ninguém ia se sacrificar, mas todos iam. Então a ressurreição foi fundamental. Claro que esse entendimento do que acontecia com essa alma imortal sempre continuou confusa. Muitos entendiam que essas almas estão dormindo. Tanto que existem seitas protestantes que falam, não orem para os que estão mortos. Eles estão dormindo. Outros, até como surgiu o dia de finados, né? Estava chegando o final do primeiro milênio, pensaram que ali aconteceria o juízo, né? A separação, né? E existia aquele local, né? Uma região do espaço onde as almas que ainda estavam, o purgatório, né? Que ainda tinham chance, estavam purgando os seus delitos, seus erros. Ainda essas não estavam no inferno, né? Aquelas que tinham cometido aqueles pecados capitais. E aí você fazia uma oração para que eles pudessem sair do purgatório antes que acontecesse, né, o momento do juízo. Então nós sabemos que essa condição, né, daqueles que desencarnam vem de um passado com uma mitologia muito forte. E muitos ainda têm um entendimento totalmente distante da realidade. Então, coube a doutrina espírita, em meados do século XIX, procurar esclarecer o que verdadeiramente acontece. Na verdade, na essência, a doutrina espírita matou a morte, como entendida até então. Quem morre é a matéria, mas a vida permanece. A vida continua. E tu nos trouxe a visão maravilhosa da reencarnação, que nós voltamos, renascemos, para que possamos ser provados, reparar o nosso passado, daquilo que fizemos.
E todos nós temos um passado a reparar. E foi graças à doutrina espírita que nos trouxe esse esclarecimento sobre a morte. Claro que temos que entender que essa noção da doutrina espírita foi muito importante por um aspecto que eu venho comentando aqui, vim comentando desde o início. Desde o passado, né, a criatura, essa alma, ela ia para um outro lugar no espaço. Sheol, Hades. Não havia uma comunicabilidade. Com a doutrina espírita, ela nos mostra o seguinte, que o plano material está contido no plano espiritual. Tanto que os espíritos estão aqui. Por quê? O mais, que é a condição vibracional espiritual, contém o menos, que é a condição vibracional material. Tudo está vibrando aqui, gente. Você olha essa parede, parece que está tudo estático. Não, está tudo vibrando. Tudo vibrando. Só que o plano espiritual, a velocidade, a frequência é muito maior. O mais contém o menos. Então existe uma ligação intensa entre os dois planos da vida, porque o plano espiritual contém em si o plano material. É vibracional. O mais contém o menos. Tanto que o mais, que é o espírito, ele tem acesso aqui, estão passeando por aqui. Aqui estão os bons espíritos nos atendendo, nos ajudando. Então, essa conectividade trazida pela doutrina espírita, enfatizando até a mediunidade. Por que Allan Kardec enfatizou a mediunidade? É a única escola espiritualista, é a única escola que enfatizou a mediunidade. Por exemplo, Rosa Cruz é mais antigo que a doutrina espírita, do século XVII. Mas eles não dão ênfase a essa mediunidade. Allan Kardec o deu justamente por essa conectividade, porque o plano material está contido no plano espiritual. Então não existe separação. Existe uma separação, sim, vibracional, não espacial. Aqui nessa região está para onde vão os mortos, essa região aqui onde estão os vivos. Não, elas se interconectam. E essa noção é fundamental, porque assim nós temos acesso, e foi por isso que Kardec escreveu o livro dos médiuns, nós temos acesso aos espíritos, e os espíritos têm acesso a nós. Então, numa data onde nós por exemplo, criada no século XI, em cima de todas essas crenças, mitologias, né, o dia reservado aos mortos, para a doutrina espírita não se dá assim. Primeiro que, na nossa visão, eles não estão mortos, eles estão mais vivos do que nós. E nós temos acesso a eles através do nosso pensamento. Em qualquer lugar. Não precisa ter um dia, uma hora. E sabemos também que esses espíritos são muito sensíveis àquilo que pensamos, àquilo que sentimos. Se nós sentimos pesar, sofrimento, eles também vão sentir. A saudade, essa não se pode querer, né, tirar, porque ela existe. Mas o sofrimento, a tristeza, porque se você sofre e é triste com alguém que se foi, esse ser espiritual vai sentir esse sofrimento e essa tristeza. Então, ao invés de sofrer, ore, que eles vão receber essa oração. Porque eles estão junto a nós.
Muitas vezes os espíritos desencarnam, não sabem nem que desencarnaram. Permanecem até no seu âmbito familiar. Coitado, até criando uma série de problemas, porque eles não sabem que desencarnaram. Quantos espíritos estão do outro lado e não sabem que desencarnaram? Aí vão para uma reunião mediúnica, olha, você já desencarnou. É mesmo. É interessante, eu falava com as pessoas como eu não existisse. É como se eu fosse invisível. Não, você está invisível para elas, sim. Então vocês vão vendo, né, a importância da doutrina espírita, que esclarece tudo isso para nós. Como eu coloquei, existem escolas com... Tem muito mais gente que acredita de que as almas estão dormindo do que, por exemplo, como nós que temos esse entendimento. São as escolas protestantes que reúnem muito mais número de adeptos que a doutrina espírita, muito mais. E nós temos esse conhecimento. Então, são essas as reflexões que eu tinha a fazer, agradecendo sempre a oportunidade de estarmos aqui nesta casa, tendo essa oportunidade de entender, de conhecer a realidade, e até ajudar mesmo aqueles parentes nossos que desencarnaram, todas aquelas ligações afetivas que se mantêm, as ligações continuam as mesmas, que é a ligação da afetividade. Sabemos pela doutrina que você, por exemplo, é filho, tem um pai e um filho, o pai desencarna. Enquanto você está vivo aqui na matéria, você ainda é filho. Aí você desencarna também, aí são dois espíritos lá. E aí você vai vir numa outra reencarnação em posições diferentes. Você que era pai, vai ser filho. Se você era filho, vai ser pai, ou avô. Mas o sentimento e a afetividade permanecem. Então eram essas reflexões, muita paz a todos, né? Possamos guardar saúde e paz. Nós é que agradecemos ao companheiro Guilherme pelo estudo que ele trouxe para nós. Vamos passar a segunda parte da nossa reunião, que é dedicada ao trabalho de passe. Pedimos aos médiuns que se coloquem. Enquanto nós outros que vamos tomar o passe, vamos continuar com o nosso pensamento elevado, todos lembrando que temos um anjo de guarda junto de nós, ouvindo as nossas súplicas. Vamos nos acomodar da melhor forma possível, pensando na doce e meiga imagem do Cristo. Querido Jesus, é chegada a hora do passe, Senhor, e nós te pedimos as tuas bênçãos de amor para esse trabalho, tão importante para cada um de nós. Por isso nós te pedimos, Senhor, que permita que possam os espíritos amigos estarem junto de nós nesse momento e que possamos receber as melhores vibrações, aquelas de que mais necessitamos. Abençoa, Senhor, esta hora do passe. Graças a Deus. Que a doce e serena paz do Senhor Jesus esteja junto com todos nós nesta manhã. Estudando hoje o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, muitos os chamados e poucos os escolhidos, o item 16 nos traz a reflexão de reconhece-se o cristão pelas suas obras. A mensagem que o Evangelho vem trazer para cada um de nós é exatamente mostrarmos que nós somos aquilo que nós produzimos. Nós somos o que nós desenvolvemos.
temos a responsabilidade e o comprometimento de nos desenvolvermos pessoalmente, trabalharmos as nossas dores, trabalharmos os nossos sofrimentos, trabalharmos as nossas dúvidas e, acima de tudo, trabalharmos junto com o Senhor. O entendimento para que temos que ter neste momento é para seguirmos a mensagem do Cristo. Aqueles que me dizem, Senhor, Senhor, nem todos entrarão no reino dos céus, mas apenas o que faz a vontade de meu Pai, que lá está. O Cristo vem nos alertar que, na maioria das vezes, nós não precisamos ficar louvando ou falando em nome de Deus, em nome de Jesus, mas que precisamos sempre nos modificarmos, vencermos as nossas más tendências, trabalharmos as nossas inclinações, sabendo que somos espíritos imortais, falidos e falíveis, mas também com o conhecimento que nós nunca estamos sós. Nesse período de comemoração do Dia dos Finados, lembremos de nossos queridos que já partiram para a grande viagem com carinho, com amor, com afeto. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus, emanando para eles vibrações de amor, de caridade, de compreensão, que lhes chegam em forma de rosas, de presentes e de vibrações positivas. Só conseguimos recuperar e diminuirmos as nossas dívidas fazendo a caridade. Vamos trabalharmos no bem e dedicarmos estes trabalhos aos nossos entes queridos, para que eles possam receber o bálsamo do amor, o bálsamo da paz e o bálsamo da luz. O Cristo veio nos trazer o verdadeiro sentido da palavra caridade. Palavra essa que o quanto nos conforta, palavra essa o quanto nos ajuda, palavra essa o quanto nos fortalece. Tem uma mensagem de Dr. Bezerra que ele nos diz: enquanto estamos curando ou enxugando lágrimas daqueles que sofrem, não temos momento nem dores para enxugar as nossas lágrimas, porque criamos o vínculo com os nossos mentores e com os nossos amigos espirituais. Antes da prece final, vamos à leitura da mensagem trazida pelo plano espiritual. Paz a todos. Que essa paz, essa alegria, não seja passageira, seja constante entre vocês, entre nós. Que essa paz se faça presente em meio aos irmãos que ainda sofrem, que ainda, mesmo em espírito, continuam com suas dores, com seus corpos, com seus apegos do mundo físico.
que vocês, nesse dia, possam elevar vossos pensamentos junto a nós, para pedirmos ao Pai bênção e luz para os irmãos que vivem no mundo espiritual. Que as nossas palavras, os nossos pensamentos possam ajudá-los a enxergar a luz, possam ajudá-los a clarear as mentes desses que ainda choram, lamentando os seus corpos que se tornam pó, se decompõem ao todo. Ó Deus, Pai de amor, permita-nos a nos aproximarmos desses irmãos que ainda sofrem pelo amargor da vida que tiveram e ainda se encontram perdidos, lamentando. Também dos que ainda, pelo sentimento de ódio, continuam presos em seus túmulos. Ó Pai, tendes misericórdia. Permita que o nosso Jesus nos autoriza levar amor, levar a luz que vem dele próprio, o nosso Jesus, para perto desses irmãos, que também, Pai, são teus filhos, e que através dos nossos pedidos de ajuda, de socorro, Deus, possam esquecer o mal que ainda o prendem em meio aos umbrais terrenos. Deus, ó Deus, permita que seu Filho Jesus Cristo nos ajuda, nos auxiliando-nos como resgatá-los, que oriente esses que são trabalhadores de resgate do mundo invisível, que todos vocês, ainda em meio à paz, sentindo forte abraço do nosso Jesus, do nosso Mestre, do nosso codificador, todos vocês, junto a nós que juntos trabalhamos para Ele, o nosso Jesus, pedimos essa paz pela humanidade, pelo mundo, meus amados. Peçam paz, peçam. Muitos irmãos se desligam e se encontram paz, voos eternos, se libertam dos sofrimentos. Ó Pai, sabemos que são poucos que conseguem, porque trazem com eles equilíbrio emocional, possuem elevação moral, são disciplinados, trazem o amor do Mestre. Para esses irmãos, que logo serão direcionados
aos trabalhos, Pai, pedimos por eles que continuem na longa jornada do amor, do bem, evoluindo com sabedoria divina, sigam ao santo e árduo caminho, que continuem. Paz a todos os irmãos, encarnados e desencarnados, um trabalhador para o Cristo. E assim, Senhor Jesus, agora todos nós, reconfortados pelo Teu carinho, pelo Teu amor para com cada um de nós te pedindo sempre, Senhor, que nos ampare, que fortaleça os nossos melhores pensamentos, os nossos melhores sentimentos. Então, Senhor, em Teu nome, em nome desses espíritos amigos, amorosos, que trabalham incansavelmente aqui no nosso SEAP, a nossa casa de amor. Em nome de Deus, nosso Pai, pedimos permissão para encerrarmos essa manhã de estudos e passes em nossa casa. Graças a Deus. SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Meus irmãos,